Pessoal, as coisas não estão muito boas, o prognóstico a nível mundial da economia não é nada animador por conta dos dados, das informações que tem rolado lá a respeito da economia da China, principalmente a respeito do seu setor imobiliário, que responde por aproximadamente 1/3 da economia do país, 1/3 de um PIB gigantesco, da segunda maior economia do mundo. Então estamos falando de um setor muito importante que está capengando, está muito mal das pernas. E agora quem decretou falência aqui, né, aliás, fez um pedido de proteção contra a falência, foi a empresa Evergrande, uma grande incorporadora ali da China, a maior do setor no país. Então essa notícia saiu hoje, dia 18 de agosto, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Vamos dar uma olhada nessa notícia, na questão da Evergrande, na questão aqui do mercado imobiliário chinês como um todo e ver quais são as repercussões, tentar mensurar as repercussões disso no cenário econômico mundial. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Poucos dias atrás foi liberado lá no canal Visão Libertária esse vídeo aqui que eu escrevi, narrei também lá para o canal Visão Libertária. Se você não sabia, eu participo lá também do canal e tudo mais. Vale a pena você assistir, porque lá eu falo do caso Country Garden. Não trouxe aqui para o canal quando ele aconteceu, mas tratei logo de falar assim que ele saiu, que é uma imobiliária chinesa, né, uma construtora, uma gigante do setor imobiliário da China, que era considerada até então a empresa mais sólida desse setor aí, e que simplesmente não pagou a sua dívida que tinha para ser quitada. Lá está em default, tem 30 dias para reverter essa situação, sob risco de ter sua falência decretada ou entrar em recuperação judicial, uma das duas possibilidades. Ela tem uma dívida gigantesca na ordem de mais de 200 bilhões de dólares e não tem qualquer perspectiva de que vai pagar. Então, alguns dias atrás, saiu essa notícia do calote da dívida da Country Garden e nesse vídeo aqui do Visão Libertária eu mencionei o caso da Evergrande, que já teve problemas, se eu não me engano, 2021 ou 2022, não estou lembrado o ano aí, mas em relação às suas dívidas também tem vídeo lá no Visão Libertária explicando esse caso lá atrás, se você quiser procurar também. Mas é uma empresa que já estava com problemas aí graves a respeito de sua dívida, que era simplesmente impagável. E sim, de fato, foi em 2021 que ela deu o calote na sua dívida aí, o que iniciou essa derrocada do setor imobiliário na China, que vem até hoje se prolongando. É uma empresa aí que tem uma dívida de 2,4 trilhões de yuans, achei engraçado que eles colocaram um R cifrão aqui. Ô pessoal da CNN Brasil, vamos caprichar aí na escrita, na redação da matéria, né? Colocaram que isso equivale a cerca de 1,7 trilhão de reais, é uma quantidade em dólares realmente muito grande, superior à dívida da Country Garden que eu citei aqui. Inclusive é citada aqui também essa empresa, né, que deu um calote aí nas suas dívidas. Então a Evergrande é uma empresa que lá na China tem uma capacidade muito grande de produção, é responsável por 1.300 projetos imobiliários em mais de 280 cidades, isso aqui de acordo com seu próprio site, além de atuar também em outras áreas aqui, veículos elétricos, parque temático, enfim, coisas do tipo aí. No começo do ano, a Evergrande apresentou o seu plano de gestão de dívida, de reestruturação da sua dívida, que foi o maior da história da China até hoje. Supostamente isso iria aliviar a pressão dos endividamentos da empresa e garantir a ela a capacidade de usar o seu fluxo de caixa para quitar essas dívidas de uma forma mais tranquila, porém parece que a coisa realmente não andou, a empresa não conseguiu fazer vingar esse plano de recuperação no decorrer deste ano e agora então aciona aí esse capítulo 15 aqui, que é o capítulo aqui da Lei de Falências norte-americana para lidar com esses acordos aí de recuperação judicial internacionais que surgem em outros países. Apenas para situar a quantidade, o tamanho da dívida dessa empresa, sozinha a dívida da Evergrande responde aí por 2% do PIB da China, ao tamanho disso aqui, né? Lembro, a China, segunda maior economia do mundo. E aí não só essas duas empresas aí estão inadimplentes, elas são as maiores, as referências do setor, mas tem outras incorporadoras aí que também têm alguma relevância, embora sejam menores, aí como Casia, Fantasia, Shimal Group, que também estão devendo, aí estão dando calote, não estão conseguindo pagar as suas contas. E a verdade é que esse buraco parece ser muito mais fundo do que as estatísticas oficiais, os dados oficiais da China demonstram, né? Porque, segundo o governo, aqueles números maquiados do governo chinês, o preço das casas novas teve um recuo de 2,4%, o que demonstra que a procura, a demanda por essas casas
tem caído. É isso que derruba o preço de forma geral, uma vez que não há ganho de produtividade, aí não houve nada que justificasse uma diminuição dos custos. Trata-se de uma demanda não aquecida. Isso aí para casas novas, as casas existentes tiveram uma queda aí de 6% do seu valor, isso desde 2021 para cá, o que pode indicar aí que não é um grande problema, talvez, o mercado está conseguindo lidar bem com essa situação e tudo mais, mas a coisa não é bem assim, porque esses números precisam ser destrinchados para mostrar a realidade. E a verdade é que em casas aí, bairros nobres, né, de grandes áreas metropolitanas, cidades muito populosas da China, as casas aí tiveram pelo menos 15% de queda no preço de venda. Isso aí são as cidades de nível 2 e 3 da China. Mais da metade dessas cidades observou uma queda de até 15%, ou aliás, pelo menos 15% no preço de suas casas. Lá na cidade de Hangzhou, na província de Hangzhou, não sei dizer, a queda foi de 25% do valor das casas. Então isso aqui é um baque gigantesco e atrapalha e muito a geração de caixa das empreiteiras, das imobiliárias, das incorporadoras, as empresas que fazem, constroem essas casas e as disponibilizam para venda, porque se o preço está caindo muito, a receita também cai diante de um custo que não necessariamente caiu, quem sabe até talvez tenha aumentado, fora o custo de refinanciar a dívida e tudo mais. Então não tem uma geração de caixa maior, como que essas empresas vão fazer então para pagar essa dívida? É a grande questão, o X da história. Então a grande desconfiança é que o governo chinês está usando aí de alguns artifícios para maquiar o percentual de queda nos valores das casas, para não assustar o público, não fazer uma coisa assim muito caótica, muito tensa, algo que vai perturbar ainda mais o mercado como um todo. Mas a verdade é que as pessoas já estão se dando conta, especialmente os investidores estrangeiros, de que esses números não são nada realistas, porque tem formas de você conferir isso e fazer uma comparação um pouco mais realista, mais de acordo com a realidade dos fatos. Lembro-me alguns anos atrás aí de ouvir a entrevista de um cara chamado Roberto Dumas Damas. Ele é um especialista em questões chinesas e tudo mais, especialmente da área econômica, da área política também. E ele falou a respeito de como os números do crescimento da China eram manipulados claramente, uma coisa evidente. Ele disse aí que a China passou por um período de crescimento menor. Certamente você se lembra da China crescendo aí 10, 15, 12% ao ano, uma coisa absurda, colossal. Isso aí foi perdendo um pouco do seu ímpeto ao longo dos anos, caindo para 8%. 7%, 6%, o que, convenhamos, não é pouca coisa, né? Imagina se o Brasil tivesse todo ano um crescimento econômico na ordem de 8%, né? A gente estaria muito além, a gente não consegue nem sair do 2%, 3%, né? Então ainda assim um crescimento muito grande, muito expressivo, embora não com aquele ímpeto lá dos anos 90, do começo dos anos 2000. Então ele citava lá os relatórios do governo chinês falando, de fato estamos perdendo aí um pouco do ímpeto, mas o país continua crescendo, 8% e tal, e ele questionou esses números aí apresentados pelo governo chinês, trazendo a seguinte informação. Beleza, a economia cresceu 7% no ano passado, né? Não lembro que ano exatamente que era essa entrevista aí, mas ele mencionou aí, no ano passado a economia, segundo dados oficiais da China, cresceu 7%. Por outro lado, o consumo energético cresceu 0,5% apenas. Como que você tem 7% de aumento na economia, na atividade econômica, e só 0,5% no consumo energético? Era para essas coisas estarem mais próximas, mais pareadas. Então é uma informação aí que acaba não fazendo muito sentido, não é muito verossímil no final das contas. Você olha uma coisa, compara com outros dados e vê que não tem muito senso, não tem muita ligação com a realidade. Então certamente esses números, esses dados do setor imobiliário chinês aqui, que apresentam uma queda média no país de 2,4% no valor dos imóveis, não são exatamente realistas. Alguns especialistas consultados aqui pelo pessoal do Infomoney, que é onde estou vendo essa segunda reportagem aqui, alertaram para o fato de que a amostragem feita pelo governo chinês não é exatamente muito técnica, corretamente técnica, né? Tem um viés ali para trazer um resultado um pouco mais favorável ou menos pior para o governo chinês. Agora, quando você olha de perto questões como essas aqui,
aqui grandes cidades, casas localizadas perto de centros econômicos que você esperaria que tivessem um valor muito alto, um valor agregado bastante considerável. O que nós temos são quedas brutais no seu preço de venda. E aí eu volto a bater na tecla. Quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, o preço das casas já construídas desabando, pessoas querendo comprar menos casas, casas novas, casas que já foram feitas pelas empreiteiras e tudo mais. Quando você tem esse cenário, você tem uma diminuição da geração de caixa das imobiliárias, das incorporadoras, e aí você chega nesse problema da Evergrande. De que adianta reestruturar uma dívida, fazer novos modelos de pagamento e tudo mais, se você não gera caixa para pagar a dívida porque o mercado está desaquecido? Aí você tem um grande problema para essas incorporadoras. Porém, conforme eu adiantei aqui, esse mercado responde por quase 1/3 da economia chinesa. Imagina se isso aqui quebrar, se isso aqui desabar. E agora pare para pensar que tem um monte de fintechs lá da China, instituições financeiras que fazem investimentos no mercado imobiliário e que vão acabar ficando a ver navios, porque olha só, a Evergrande entrou com pedido de proteção contra a falência, está entrando em recuperação judicial basicamente, não vai conseguir pagar as suas contas, não vai dar conta do recado aí de quitar as suas dívidas. O que vai acontecer com as financeiras nesse caso é uma grande questão. Talvez elas vão para o buraco junto com as imobiliárias, junto com o setor da construção civil na China. E aí os outros países, o que eles vão fazer? O que o Brasil vai fazer aí com a Vale, com outras empresas que vendem minério de ferro para a China? Se esse setor desabar completamente, meu amigo, o prognóstico, o cenário não está nada animador. Vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios. A grande tristeza, o grande problema dessa história é que, em se tratando de algo que acontece em um país comunista, geralmente, quando a realidade vem à tona, quando a crise aparece, já é tarde demais, a coisa já explodiu totalmente. Acredito que é isso que vai acontecer com a China também. Nós vamos acompanhar as próximas notícias. E o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.